Olá pessoal, o tema da aula de hoje são as máquinas térmicas e como o nome sugere para nós vamos falar de algo relacionado à temperatura. Mas antes disso eu queria relembrar com vocês o conceito do que é trabalho. Então trabalho significa a relação existente entre a força e o deslocamento, ou seja, nós dizemos que existe trabalho quando uma força é aplicada em um corpo e provoca o deslocamento desse corpo. Então, tendo isso em mente, vamos trabalhar qual é a definição de uma máquina térmica. O que é uma máquina térmica? São máquinas que transformam a energia de um combustível em trabalho. Então, primeiro eu quero entender com vocês o que é combustível. Então, combustível é qualquer substância que reage com o oxigênio produzindo calor, chamas ou gases. Então, exemplos que nós temos de combustíveis: o sol, a gasolina, o diesel, a lenha, o carvão, todas elas vão produzir calor, vão produzir chamas e liberar gases, certo? Então, uma máquina térmica, ela vai utilizar um combustível e vai converter essa energia térmica desse calor em trabalho para promover deslocamento. Então, vamos lá. Qual é a estrutura básica de uma máquina térmica? Eu quis fazer aqui um desenho representando um esquema básico, né, de uma máquina térmica. Primeiramente, uma máquina térmica ela precisa de uma fonte de calor, de uma energia térmica, que pode ser lenha, pode ser um combustível derivado do petróleo, um reator nuclear. E essa fonte de calor vai transferir, né, para a minha máquina, certo? E essa máquina vai realizar um trabalho, ou seja, ela vai se mover, ela vai se deslocar. E aí, durante esse processo de transferência de energia, vai ocorrer a perda do calor. E é por isso que nós dizemos que existem máquinas térmicas mais eficientes umas do que as outras. Porque quando elas perdem menos calor, convertendo maior quantidade de energia térmica em trabalho, elas são mais eficientes, certo? E então nós temos por definição que nenhuma máquina térmica tem um rendimento de 100%. Isso seria uma máquina térmica ideal, mas isso não acontece na prática. Sempre vai haver um pouco de perda de energia, né, para a fonte fria. Então, eu tenho aqui a minha fonte quente, o meu combustível, vai transferir para a minha máquina e ela vai realizar um trabalho, um deslocamento, uma ação. E parte desse calor, dessa fonte quente, é perdida, então, para a fonte fria, ou seja, ele não é convertido em trabalho. Um exemplo que nós temos são os motores dos carros. E só para vocês terem uma ideia, apenas 30% da energia térmica que vem da combustão do combustível, né, seja da gasolina ou do álcool, é aproveitado para mover o carro, ou seja, para realizar trabalho. O restante é perdido na forma de calor. Lembram quando nós encostamos a mão no capô do carro e está quente? Esse é o calor que é perdido, ao invés de ser convertido em trabalho, ele é perdido. E nesses motores, todo esse calor que é perdido, ele é transmitido para uma fonte fria, que no caso dos carros tem aquele líquido do radiador, sabe quando o pai e a mãe falam, verificou se tem água no radiador, ou quando nós vamos no posto de gasolina? Então é ali que ocorre a refrigeração desse calor perdido na fonte fria, que é o radiador dos veículos. E aí, pessoal, nós vimos mais uma coisa ao longo desse estudo de termologia. Nós aprendemos que o calor é a energia em trânsito, que passa sempre do objeto mais quente para o mais frio. Mas, pensando nas máquinas térmicas e no conceito de calor, nas geladeiras ocorre o processo inverso, não ocorre aquele exemplo ali que eu fiz para vocês. Aqui eu quis representar uma geladeira vista de costas, né? E aí, eu quero explicar para vocês como é que ocorre, então, o processo aqui de transferência de calor dentro de uma geladeira.
Então, as partes principais de uma geladeira doméstica são o compressor, o condensador, os tubos capilares e o evaporador. Então, o compressor, ele é movido, por um motor elétrico, e é por isso que a gente liga a geladeira na tomada, certo? Então, pessoal, o compressor, ele tem a função, como o nome já sugere pra gente, de comprimir o gás que existe dentro dos tubos da nossa geladeira. E esse gás é aquele gás que os pais falam pra gente, cuidado para não furar a geladeira, senão vai vazar o gás. Esse processo também acontece nos ares condicionados. Então, sabe quando acaba o gás do ar-condicionado? Nós estamos falando, então, desse gás. Então, vocês lembram que quando nós aumentamos a pressão de qualquer coisa, as moléculas passam a se chocar mais, e isso faz com que a temperatura delas aumente. Então, o compressor, ele tem a função de aumentar a pressão e a temperatura desse gás, certo? E faz com que esse gás passe a circular dentro da tubulação interna do nosso refrigerador. Quando o gás, então, ele passa do compressor para o condensador, que é essa segunda peça aqui que eu quis representar para vocês, ele vai perder calor para o meio externo. Por quê? Porque aqui no condensador, ele vai diminuir a sua temperatura e vai ocorrer um processo que nós chamamos de liquefação ou condensação. Ele vai se tornar líquido, ele vai passar, então, aqui, do estado gasoso para o estado líquido. Então, ele vai se liquefazer, certo? E ao sair, então, do condensador, vai acontecer um estreitamento da tubulação, que é o que nós chamamos de tubo capilar, que é esse tubinho aqui. E esse tubo capilar vai provocar uma redução da pressão por conta da redução do diâmetro do tubo. E assim, esse gás que agora passou a ser líquido e está sob baixa pressão, ele vai se encaminhar para o evaporador. O evaporador, eu tentei representar aqui para vocês, ele tem um diâmetro um pouco maior que o tubo capilar. E então as moléculas, elas têm mais espaço para se movimentar, elas vão se distanciar e elas vão passar por um processo, pessoal, de vaporização. Ou seja, elas estavam aqui no estado líquido e elas voltam para o estado gasoso. E aí, elas vão se tornar vapor, retirando o calor da região interna da geladeira. E é importante a gente lembrar, pessoal, que o evaporador, ele normalmente é instalado na parte superior dos refrigeradores. E quando acontece, então, do gás chegar, nessa região aqui, na parte superior da nossa geladeira, o ciclo vai se reiniciar, porque daí o gás é puxado novamente para o compressor, circulando pelo condensador, pelo capilar e assim sucessivamente. Então, cada parte da nossa geladeira tem uma função específica e funciona de forma diferente de uma máquina térmica comum. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição na agenda digital. Um abraço!